Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 23 e versículo 24. Versículo 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 2 Coríntios 1, versículos 23 e 24, os dois últimos versículos do capítulo 1 dessa carta. Versículo 23 diz assim: Eu, porém, é Paulo falando, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Olha que interessante, Paulo afirma para os irmãos que não retornou ainda a Corinto para poupá-los. Mas poupar de quê? Lembram da primeira carta aos Coríntios? Todas as situações tratadas por Paulo com a igreja de Corinto. Paulo estava, entre aspas, dando um tempo para eles se reorganizarem e voltarem para Jesus conforme o seu ensino. Para quando ele retornar, não precise ser duro e incisivo em suas pregações e ensinos. Paulo demonstra seu amor aos irmãos de Corinto. A disciplina é necessária, mas se puder ser evitada ou reduzida, certamente é a melhor escolha. Porém, a medida não depende exclusivamente de quem disciplina, mas diretamente de quem precisa ser disciplinado. No versículo 24, diz assim: Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Guarda essa palavra, domínio. Mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Guarda essa palavrinha também, cooperadores, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Então, vou trazer uma referência bíblica aqui para contribuir com o nosso estudo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Agora é Pedro falando, olha que passagem linda essa. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Olha Pedro falando aos presbíteros. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha que coisa mais linda, né? Presbítero significa ancião ou homem mais maduro. Nesse caso, não necessariamente na idade, mas na fé. O termo designa o líder espiritual e administrativo encarregado de pastorear, ensinar e manter a ordem na igreja local. No Novo Testamento, os títulos de presbítero, bispo e pastor são frequentemente usados para descrever a mesma função. O entendimento e a aplicação desse cargo variam de acordo com a denominação cristã. A visão no Novo Testamento. Na igreja primitiva, os presbíteros eram líderes experientes designados para supervisionar as comunidades cristãs. Uma referência disso está lá em Atos 14, versículo 23, que relata a designação de presbíteros em cada igreja para orientar os fiéis.
E os pré-requisitos deveriam possuir conduta irrepreensível, vida familiar exemplar e maturidade na fé. 2. A visão protestante e reformada. Em igrejas como a presbiteriana, o presbítero é um membro eleito pela congregação para o governo da igreja. Eles se dividem em duas categorias: presbíteros docentes, que são os pastores que se dedicam ao ensino e à pregação da palavra, e os presbíteros regentes, que auxiliam no pastoreio, na disciplina e na administração da igreja junto aos pastores. 3. Na visão pentecostal, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal do Brasil. O presbítero atua como um auxiliar direto do pastor presidente. Ele tem a responsabilidade de visitar os fiéis, aconselhar e dirigir cultos. Em áreas de evangelização ou na ausência do pastor, ele pode realizar ordenanças como a ministração da ceia do Senhor e batismos. 4. Na visão católica. Na tradição católica, o termo presbítero refere-se especificamente ao sacerdote, ao padre. O presbítero constitui o segundo grau do sacramento da ordem, que é o presbiterato, ficando abaixo apenas dos bispos, que na visão católica são os sucessores dos apóstolos. Meus irmãos, mais uma vez vamos realizar uma análise mais aprofundada sobre um tema aparentemente secundário na palavra central do estudo. Nós estamos estudando a segunda carta aos Coríntios, mas durante o estudo buscamos referências bíblicas para complementar e fortalecer o entendimento da mensagem. Não se trata apenas da leitura da palavra, mas o estudo. Sempre que tratamos de constituições internas, regras e tradições, acabamos nos deparando com uma infinidade de contradições entre as denominações. E isso é normal e aceitável, desde que não vá de encontro ou contradiga a palavra de Deus. No caso das lideranças, a situação geralmente se agrava, pois o princípio básico de servidão já foi há muito tempo esquecido e abolido pela maioria dos líderes religiosos. Quando eu falo líderes, não me refiro apenas ao sacerdote, tá? Ao padre, ao pastor, não, mas a todos que exercem qualquer cargo dentro da instituição religiosa. São tantas comissões regidas burocraticamente por presidentes, vice-presidentes, secretários e toda a parafernália burocrática institucional. São eleições, atas, reuniões e tudo mais que se desvia da função principal de toda a igreja cristã. Você sabe qual a principal função da igreja cristã? A função principal de toda a igreja cristã é glorificar a Deus por meio da adoração, da proclamação do evangelho, ou seja, evangelização, e do serviço ao próximo. Ela atua como o corpo de Cristo, tendo a missão de edificar os fiéis e representar os valores de Jesus no mundo. Mas onde eu pretendo chegar com todas essas definições? Vou trazer uma referência bíblica para responder. Mais uma vez, Oséias 4:6. Assim diz o profeta, a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Nesse versículo, o profeta fala sobre o sacerdote, mas facilmente podemos estender essa repreensão de Deus a todos os líderes religiosos. Quando diz, o meu povo está sendo destruído, e porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, conseguimos fazer a correlação entre a situação religiosa atual, ou seja, o povo sendo destruído literalmente. E a causa disso, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. A nossa sociedade é uma sociedade alicerçada nos princípios do cristianismo. Nossos valores sociais, como fé, família, amor ao próximo, etc, 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 são valores cristãos que estão se perdendo com o tempo. Todos os dias nós matamos um pouquinho mais Jesus. Voltando ao versículo 24 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Lembram de domínio? Paulo, sendo um dos primeiros líderes cristãos e o maior escritor do Novo Testamento, nos demonstra a essência da liderança cristã. O objetivo não era o domínio, o controle ou o poder sobre os cristãos. Era justamente o contrário a tudo isso, pois Jesus veio para nos libertar da maldição da lei e do pecado. Prestem bastante atenção, meus irmãos, pois estamos dando uma volta enorme para chegarmos a uma conclusão bem simples, mas acreditem, isso se faz necessário, justamente para combatermos o desvio de função e a distorção da palavra de Deus. Vamos recapitular para continuar. Falamos sobre o domínio da fé, cooperadores de Deus. Depois eu citei 1 Pedro 5, de 1 a 3. Trouxe as definições de presbítero segundo a Bíblia e as diferenças básicas em várias denominações. Falamos sobre constituições, regras e tradições, a função da igreja. Citei Oséias 4:6. Bastante coisa para um curto espaço de tempo, mas tenho certeza que vocês estão conseguindo acompanhar. Agora que vem a cereja do bolo, o motivo pelo qual nós percorremos todo esse caminho até aqui. Vamos citar uma passagem que a grande maioria dos líderes religiosos tem decorada, está na ponta da língua. 1 Timóteo 5, versículos 17 a 19. Eu uso como referência para estudo a minha Bíblia, que é uma Genebra, a versão Ara. Mas agora eu vou trazer uma tradução nova, Almeida atualizada, para simplificar a língua portuguesa, pois a palavra é a mesma. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro. Pagamento em dobro, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tudo que está escrito aí nessa referência bíblica é verdadeiro, e está mesmo escrito na Bíblia, exatamente dessa forma. Mas lembram de Oséias 4:6? Qual o contexto dessa orientação do apóstolo Paulo a Timóteo? Será que é a mesma realidade encontrada e vivida atualmente aqui no Brasil? Naquela época, os sacerdotes cristãos eram perseguidos, agredidos e sofriam todos os tipos de violência possível. O estudo da palavra era muito difícil, pois eles não tinham acesso a recursos materiais, a livros, nem internet tinha naquela época. Dá para acreditar? A palavra era vivida todos os dias, e a história ia se escrevendo, como vemos hoje na Bíblia. Eu já citei por diversas vezes que a palavra de Deus
e o Evangelho de Jesus Cristo são imutáveis, ou seja, nunca mudam. Mas então, por que eu estou questionando sobre o pagamento em dobro dos presbíteros, conforme está escrito na palavra de Deus? A palavra é a mesma, a batalha é a mesma, as dificuldades hoje em dia são outras, mas continuam existindo e são tremendas. Então, qual é o questionamento sobre o mérito dos presbíteros e das lideranças religiosas? É aí que tudo desanda. Os presbíteros não são os mesmos. Eles não se encaixam nas atribuições descritas na palavra de Deus. Líderes sentados em tronos de ouro ou viajando de jatinho particular, enquanto órfãos e viúvas morrem desamparados. Líderes religiosos que mais se parecem com políticos. Igrejas se tornaram instituições religiosas e sim, com fins lucrativos. O evangelho é pregado, isso é verdade, fragmentado e desfigurado, distorcido por interesses próprios e de acordo com os clientes da igreja. Muitos já estão seguindo o lobo, enquanto se banqueteiam com a carne e o sangue das ovelhas. E onde Jesus está nessa história? Lógico que ele participa. Ele está ali, pendurado na parede, pregado em uma cruz e sangrando pela sua igreja. Vou trazer mais duas referências para nós concluirmos esse estudo. Uma é 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. É Paulo falando. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Somos cooperadores, ajudantes, servos, pois Deus é o Senhor. Ele é o dono das ovelhas, dono dos rebanhos. A outra referência, 1 João 1,4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, o Evangelho são boas novas. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.